Olá, escorpiões, sejam muito bem-vindos ao canal A Serpente do Nilo. Eu sou a Crassiva e vou fazer para vocês hoje a leitura de março de 2022. Lembrando que essa é uma leitura atemporal, então, mesmo que eu a esteja fazendo na intenção do mês de março, quando você acessar, pode ser que haja para você aqui uma mensagem, tá? E também, esta é uma leitura geral, então ela não vai ressoar com todo mundo. Pega somente aquilo que for para você, o que você não sentir ressoar, você somente libera, deixa que a pessoa certa vai conectar com essa mensagem. Se certifique de simplesmente assistir até o final do vídeo, porque pode haver uma mensagem para você na metade, né, daquele tempo, ou no final do vídeo também, tá? Outra coisa, eu estava tentando gravar o vídeo para escorpião, eu estava tentando gravar com o meu fone sem fio, mas eu não sei o que aconteceu, deu algum problema no fone. Eu tive que parar o vídeo, enfim. Sendo que eu já tinha tirado 3 cartas de um oráculo do Anjos e Ancestrais e eu resolvi manter essas cartas, tá, gente? Porque eu achei, assim, umas cartas muito significativas, então eu resolvi manter pro vídeo, tá? E as cartas que saíram foi Mestre Shaolin, que fala sobre você ser gracioso nos seus movimentos e nas suas ações, que é essa carta aqui. Saiu também a carta do inverno, Take Care of Your Needs, né, que é um momento de recolhimento para realmente tomar conta, né, e dar conta das suas necessidades emocionais. E saiu essa carta do guardião da mágica, que é Unlock the Magic Within, né? Então, destrave esta mágica interna, tá? Então, eu vou continuar considerando essas cartas que já seguem na leitura. Vou continuar mantendo-as. Vou tirar também no tarô de Osho e depois a gente vai esclarecer. E aí eu vou sentindo se eu vou esclarecer com Lenormand, com tarô, enfim. Tá? Então, nessas 3 primeiras cartas aqui, do Oráculo dos Anjos e Ancestrais, no centro a gente tem a carta de inverno. Tá? Então, muito provavelmente os escorpiões que eu estou me conectando através dessa mensagem estão muito num estado de recolhimento interior, né? E esse estado de recolhimento interior não está me parecendo um estado, digamos assim, não é algo que me parece forçado, esse estado de recolhimento. É algo que realmente é necessário para ser realizado agora, tá? E aqui pede-se que você tenha muita graciosidade, né, dentro das ações e movimentos internos que serão feitos para destravar essa mágica. Tenha muita paciência com o seu passo, tenha muito cuidado, né, tenha muito carinho, muito amor em lidar com essas sombras ou com o que quer que você esteja trabalhando nesse momento de recolhimento emocional, tá? Me parece aqui que você está tentando destravar na sua vida talvez questões que você já vinha experimentando, que você já experimentou, que é justamente talvez um estado de graça interno muito mais mágico, tá? Então talvez o escorpião esteja aí nesse fluxo, né, de busca dessa realização e dessa manifestação mágica, mas para isso ele precisa primeiramente desse recolhimento. Não vejo nada de algo que esteja assim num profundo sofrimento, não é o que eu pesco aqui, tá? O que eu pego aqui é realmente pessoas até que estão tentando compreender que agora eu preciso mais desse meu espaço. Eu preciso de fato cuidar das minhas necessidades emocionais, porque se eu ficar tentando passar por cima das minhas necessidades para agradar o outro, ou para agradar uma família, né? O outro, quando eu falo, eu já estou incluindo aí família, amigos, relacionamentos de uma forma geral. Ou agradar ao mundo, ou servir a uma coisa na qual eu já não acredito mais. É um momento de busca também dessa verdade. Esse recolhimento, ele deve ser, ou já está sendo feito com graciosidade. Os movimentos que você está fazendo internamente são movimentos de cuidado, né? Eu estou cuidando de mim mesmo, tá? Vou tirar aqui no tarô de Osho também umas cartinhas e daí depois a gente vai clarificar com o tarô ou o Lenormand. Então vamos lá, Escorpião, março de 2022. Já convido você também a se inscrever no canal, fazer parte da família Serpente do Nilo. É um canal que foi inaugurado recentemente, deve ter cerca de um mês a inauguração.
Então é muito importante para fortalecer aqui o nosso trabalho, né, a energia do canal. Então se inscreva, compartilhe, não vou considerar essas não, tá? Compartilhe, comente, que é muito importante, tá bom? E significa muito aí pra mim. E não custa nada pra você. Escorpião, março 2022. Uma mensagem, energias para Escorpião, por favor. Exatamente a mesma questão que nós temos nos anjos e ancestrais. Nós temos aqui a carta da voz interior. Nós temos a carta da solitude, né, que é como é a carta do eremita no tarô tradicional, isso que dá para ver aí. Tá? Então você está, é o que eu falei, né? Existe um movimento de solitude. Quando eu digo que não existe um sofrimento, eu não estou vendo exatamente Escorpião numa questão de carência ou de necessidade do outro, ou de algo, ou de preenchimento. É um movimento de integração. Integração, que é o alquimista ou a temperança. Então vamos lá, essa voz interior, esse movimento e essa ação graciosa que está sendo convocada através da sua própria intuição, através da sua própria voz interior. Esse chamado interno é o seu próprio eu superior, ou a sua própria fonte de amor incondicional que te convoca agora para olhar, para recolher-se. Na carta do inverno, a gente tem aqui o eremita, né? Ou seja, como eu disse, é um momento de recolhimento, é um momento de você ir para dentro, é um momento de você enxergar a sua própria luz. E através dessa própria luz, integrar também a sua mágica interior, alguma mágica que você quer redescobrir, reancorar, manifestar novamente. É algo que sempre está disponível, mas talvez através das vivências que o Escorpião veio atravessando nos últimos meses ou até nos últimos anos, isso vai depender para cada um, esse é um momento de reintegração, tá? E essa integração, no fundo do deck a gente tem receptividade, tá? Então aqui, para mim, Escorpião está receptivo a essa integração. Eu não estou vendo nenhum processo resistente acontecendo. É algo que Escorpião está fazendo de forma consciente. Eu preciso reintegrar a minha mágica interna. Eu preciso reintegrar a minha verdade através dessa solitude, onde eu estou bem comigo mesmo, ou talvez eu esteja bem até sozinho, e é este movimento de recolhimento que eu preciso fazer para acessar a minha voz interior novamente e para acessar a minha mágica novamente, tá? Vou sentir de pegar aqui o Rider White, então vamos lá. Perdão. Escorpião, março de 2022. Peço aqui a clarificação desse processo de Escorpião. Fala para mim desse processo de solitude, de ouvir a voz interior para a integração. Por favor, tarô. Ou pode ser também que a energia mude para uma outra questão, né? O que for necessário, eu vou passar para vocês o que está na mesa. Escorpião, março de 2022. Escorpião, março de 2022. Mensagens para Escorpião. Vamos lá. Escorpião. Bem, aqui nós temos a justiça, o rei de paus, perdão. Eu vou tirando e depois eu mostro as cartas para vocês, tá? Vamos lá. O imperador, o 6 de espadas,
Não podia ser diferente, né? Escorpião sempre conectado ao seu próprio arquétipo, a morte no centro, né? Que na verdade é a carta de transformação. No fundo do deck a gente tem a Imperatriz. Escorpião. Os enamorados. O Rei de Copas. O Pajem de Ouros. A Torre. Uau! É Escorpião. Ai, fortes as mensagens desse mês, hein? Bem, então vamos lá. O que eu vejo aqui, primeiramente, é que Escorpião, sempre por ser um signo, né? Sempre por ser um signo muito intenso, de adentrar a tudo com muita verdade, existia também um processo para Escorpião que estava acontecendo, onde ele não estava de fato conseguindo acessar essa verdade, esse poder interno dele. O que eu percebo é que houve uma espécie de cisão em Escorpião, como se ele tivesse se dividido ou como se ele tivesse se fragmentado. E nessa fragmentação houve uma perda de balanço ou uma perda de equilíbrio, né? De alguma forma, essa internalização que Escorpião está buscando agora é justamente para que haja uma cura, né? Através dessa intensidade que antes parecia um pouco desordenada. Ou seja, Escorpião, de alguma maneira, até para fugir anteriormente, eu não vejo que o processo agora seja esse, mas até para fugir das suas verdades fundamentais e de convocações que estavam sendo feitas para serem trabalhadas, para serem integradas, para serem curadas, muitas vezes Escorpião preferiu deixar isso de lado. É como se eu prefiro não acessar isso agora, né? E houve aí um processo de Escorpião sentindo que estava um pouco perdido, ou sentindo que estava um tanto quanto desconectado dessa verdade interior, né? Quem sou eu realmente? Aqui eu vim realmente? Ou, dentro dos processos que eu estou vivenciando agora, é como se Escorpião estivesse pedindo um pouco mais de... Ih, perdão, gente, balancei a mesa, não sei se vai aparecer no vídeo. É como se Escorpião estivesse pedindo por uma... justamente o que eu falei, né? A gente tem a carta da integração aqui. E aqui na mesa a gente tem muita fragmentação e muita cisão desse sujeito, né? Então o Escorpião, ele optou por trazer tudo abaixo, né? Na verdade, num movimento de iluminação, de percepção de si mesmo. E essa escolha, para isso, Escorpião não foi fácil, assim. Eu acho que Escorpião, ele voluntariamente abriu mão do próprio poder, da própria sedução, da própria possibilidade de manipulação de determinadas situações, e ele falou, ok, esse momento que eu preciso vivenciar agora, de recolhimento, é um movimento onde novas sementes serão plantadas para que essa cura emocional, e aqui eu vejo muito uma cura emocional, tá? Antes o Escorpião, ele estava fazendo tudo, digamos assim, meio que... eu não digo inconscientemente, né? Até porque Escorpião, geralmente, ele é um signo muito profundo. Ele procura, de certa maneira, fazer autópsias, né? Sobre as próprias questões emocionais. Porém, Escorpião percebeu que essa intensidade era algo que estava também sendo utilizada, de uma certa forma, como uma máscara, tá? E, bem, isso é o que está vindo para mim, através do que eu estou vendo aqui na mesa, através do que eu estou intuindo. Então, para você vai adequar de que forma isso estava acontecendo. Mas é justamente, eu utilizei até mesmo a minha intensidade para auto-sabotar determinados processos. Eu escolhi utilizar, digamos, uma espécie de véu de Maia e trazer um pouco dessa intensidade até para me autoafirmar diante de vivências que eu tinha tido no passado, recente ou não, e que eu não estava dando conta,
tá? Essa torre teve que cair. Escolhas, inclusive, feitas pelo próprio escorpião de derrubar essa torre e até mesmo de se desfazer de questões que poderiam ser vantajosas ou que poderiam trazer mais poder pessoal. Porém, o poder pessoal que o escorpião está buscando nesse momento não é somente o poder externo, não é somente um poder de eu possuo, ou eu consigo, ou eu vou de alguma forma, porque o escorpião sombra ele pode fazer isso, né? Ele pode manipular, né, ao próprio prazer, a própria vontade e manifestar aquilo que ele quer através da sua intensidade, do seu poder, da sua água, tá? Da sua água profunda, que é escorpião. Mas aqui o momento é realmente de recolhimento. Tanto que a gente tem 6 de espadas, a morte e os enamorados. Eu escolho o caminho dessa transformação, e esse caminho de transformação que eu estou fazendo agora, de entrar em contato com esse transmutar, justamente para que essa nova semente que vai ser plantada, ou que eu pretendo, né, plantar, seja algo onde eu possa simplesmente desconstruir, tá? Aqui para mim é um momento de desconstrução de escorpião, para que essa cura profunda possa acontecer. O poder que o escorpião está tentando acessar agora não é um poder mundano, não é um poder superficial, não é um poder de manipulação, e sim um poder de integração, onde eu vou me despir, onde eu vou largar e abrir mão de todos os processos de autossabotagem ou de cobrir de véus que eu estava colocando para mim mesmo, para não acessar o que é necessário, para não acessar verdades que internamente me convocavam e eu fazia de tudo para não olhar para elas, tá? Então aqui é isso. A escolha do escorpião é ruir essa torre para construir do zero, tá? E não é somente se construir do zero. O que eu sinto não é isso. Não é que o escorpião vai se reconstruir do zero. Na verdade, ele está reacessando a sua verdade interna. Ele está reacessando quem eu realmente sou, porque aqui os escorpiões que eu me conectei, eles criaram muitas máscaras e as sobrepuseram para que a dor pudesse ser amortecida, tá? Então houve um amortecimento da dor, mas não houve uma cura real. E esse momento que está sendo vivenciado agora é de cura real, tá? Muitas vezes a gente entra em processos de transformações que podem ser processos que são somente mais máscaras. Tem muita gente que entra em processo de cura e que acessa ferramentas de cura, só que essas ferramentas de cura, elas acabam, e isso acontece muito, tá, gente? Eu como terapeuta posso dizer, essas ferramentas de cura, elas acabam sendo outras máscaras de sobreposição daquele problema que eu não quero olhar, né? Aí eu culpo o outro, aí eu culpo o mundo, enfim, ou eu me vitimizo diante das circunstâncias, né? Ou eu me prendo a determinadas histórias, lugares, pessoas e situações, como se aquilo fosse a grandiosidade, como se aquilo fosse a verdade maior, porque eu não quero acessar a minha própria verdade. E aqui eu vejo voluntariamente o escorpião falando, deu, basta, eu vou acessar a minha própria verdade. Eu vou fazer uma escolha consciente de desconstruir essas máscaras que eu coloquei, para que então eu possa realmente me curar e realmente retomar esse poder pessoal, tá? Aqui a gente tem justiça, rei de paus e o imperador, né? Então, equilibrar essa intensidade, que é uma intensidade muito poderosa, porém de uma forma balanceada, de uma forma justa, de uma forma verdadeira, onde eu analiso, onde eu julgo exatamente aquilo que é real para mim e que faz sentido estar na minha vida agora, e aquilo que eu preciso deixar ir para que eu possa acessar essa transformação e fazer uma escolha de caminho de cura, de novos plantios, tá? Dessa desconstrução, certo? E ali a carta da Imperatriz, né, ela estava no fundo do deck quando saiu a carta da morte. Tá? Então essa transformação, na verdade, é para escorpião reencontrar a sua abundância, a sua feminilidade, o seu aspecto, né, mais próspero, mais abundante, mais feminino. Tá? Quando eu falo feminino, estou falando da energia do feminino, sempre. Vamos ficar atentos a isso, ok? Vou tirar um pouquinho aqui no Lenormand.
Energias para Escorpião. Escorpião, por favor, Tarô Março 2022. Escorpião. Bonito o momento, tá, Escorpião? Esse movimento de utilizar a sua intuição, porque aqui, esses escorpiões que eu estou me conectando são escorpiões que têm uma mágica interna muito forte, muito grande. Digamos aí que são grandes bruxas e bruxos e feiticeiros, né, desse processo emocional, tá? São almas, espíritos de grande poder, de cura, de recolhimento, mas que estavam desencontrados. Porém, em algum determinado momento, esse chamado vem para dentro. Esse chamado, voz interior com solitude e integração, é maravilhoso. Tá? E aqui, né, a gente tem na integração, a gente tem o Yin e o Yang, a gente tem a águia e o cisne, a gente tem o sol e a lua, e a gente tem o Ouroboros aqui embaixo, né? O Ouroboros, ele fala muito dos infinitos ciclos, sejam de vidas, né? Ou seja, também os infinitos ciclos que acontecem nessa vida especificamente, tá? Então aqui a gente tem a integração da suavidade, ao mesmo tempo com o olhar astuto da águia, né? Então, essa águia, a gente tem a flor de lótus, a gente tem o arco-íris, as simbologias dessa carta, elas são muito profundas, elas são muito lindas, né? Porque é a verdadeira alquimia do espírito, né? O arco-íris, ele integra as 7 cores, os 7 chakras, né? E tudo aquilo que a gente conhece, 7 notas musicais e por aí vai, tá? O 7 é um número muito espiritual, de integração espiritual, de vivência espiritual, de reencontro, tá? Com esse espírito. O cisne traz essa suavidade e, ao mesmo tempo, o cisne ele tem a capacidade de trazer mergulhos profundos, né? Então, ao mesmo tempo que você tem essa capacidade de olhar para o big picture da coisa, de olhar para tudo de uma forma ampla, você também está com a capacidade de fazer mergulhos profundos dentro da integração que você precisa fazer agora, tá? E seja essa integração de polaridade, de forças, seja de masculino e feminino, são coisas que você está integrando, que você está entendendo através dos muitos ciclos, né, que você está vivenciando. Essa integração já está acontecendo para Escorpião ou vai acontecer para Escorpião. E a única forma de vivenciar esse inverno de recolhimento para redescobrir essa mágica é realmente acessando essa voz interior, tá? De fato, o acesso a essa voz interior ele tem que ser de fluxo. Você tem que permitir que esse movimento aconteça. Escorpião, março 2022, Escorpião, março de 2022. Novamente a gente tem no corte, tá? A carta do feminino, a carta 29, né? Que fala justamente... essas cartinhas, elas têm mensagens, né? E aqui diz, é no espírito de luta e na força interior que reside o poder de uma mulher. Gerar a vida, alimentar os filhos, desafiar a sociedade diariamente. Sangra, chora e grita, ama, vive, inspira e encanta o mundo. Né? Então aqui a gente tem a força do feminino, tá? No corte, que está na posição de desafio à esquerda. Aqui a gente tem a carta dos peixes no centro, que fala muito desse aprofundamento das águas emocionais que estão sendo acessadas. E aqui a gente tem a carta dos caminhos no corte, assim como a gente teve a carta dos enamorados, tá? Bem, vamos tirar as cartas. Escorpião, por favor. Carta do chicote. Carta dos ratos. Carta da raposa. Então, mais uma vez, vocês veem que a gente está falando aqui das estratégias, né?
O chicote, ele pode muito bem falar das tensões, da intensidade, daquela coisa do sangue quente de Escorpião, dos impulsos que Escorpião tinha até então. Porém, os ratos falam que esses impulsos, ou talvez Escorpião tenha feito escolhas anteriormente muito impulsivas, no calor do momento. Ou talvez, mais uma vez, me vem muita questão de eu fiz escolhas para amortecer a minha própria dor através dessas escolhas. Não foram escolhas de cura real. Pode até ser que Escorpião tenha acessado ferramentas e possibilidades de cura durante essa escolha. Porque Escorpião é bom nisso, né? De achar até entre as pedras uma possibilidade de cura ali. Ainda assim, houveram perdas, tá? E a raposa, a gente fala de quê? De processos aqui, como ela está mal aspectada, porque a gente tem cartas, né, negativas ao lado. O chicote pode ser positivo, depende de onde ele se encaixa. Os ratos, muito difícil, tá, gente? A gente não tem positividade nos ratos, a gente tem sempre perdas, desânimo, coisas sendo ruídas aí. Bem, então aqui, esse chicote com esses ratos fala também de purificar essas energias, né? De purificar aquilo que estava no submundo, de purificar aquela sujeira que não estava sendo olhada, aquilo que eu escolhi deixar de lado, novamente. E a raposa, por ser um animal que tem o poder de driblar as adversidades, mas ela também fala dessa máscara. Só que a gente não pode utilizar essa máscara por muito tempo, né? Um momento isso vai cair. E não é para os outros. Aqui eu não vejo Escorpião caindo a máscara do Escorpião para ninguém. O processo não é esse. É despir a máscara para mim mesmo. É deixar de criar, de alimentar aquele personagem que eu criei, que estava me impedindo de acessar minha verdade interior, tá? Então aqui a gente tem a carta da cegonha, que fala dessa adaptação a essa nova realidade que você está vivenciando agora, né? Então a cegonha, ela está trazendo esse nascimento, esse renascimento, tá? Então, Escorpião aqui, o que ele está buscando é progressão, ok? A carta do buquê, né? A carta do buquê é uma carta de florescimento, é uma carta de oportunidades, é uma carta também de um presente espiritual que está sendo dado a Escorpião, né? A carta do buquê fala de colorir a minha paisagem, de florescer a minha paisagem, e ela está embaixo da carta dos ratos, né? Então eu estou saindo desse lugar escuro, desse lugar de perda, da onde eu estava sendo de alguma forma desconectado da minha verdade interior, e eu estou escolhendo agora florescer novamente, eu estou escolhendo colorir a minha vida novamente, só que dessa vez sem utilizar de estratégias para esconder a minha verdade, a minha autenticidade. Quando a gente está precisando muito de espaço, nós não estamos sendo autênticos. Quem precisa muito de espaço não está conectado à sua autenticidade, ou porque essa própria pessoa não está se permitindo conectar a essa autenticidade, ou porque as situações e as escolhas na qual ela se colocou não estão permitindo que ela vivencie essa autenticidade. Tá? Quando você está sendo espontâneo e autêntico, talvez você não precise tanto de espaço assim. Todo mundo precisa em algum nível, tá, gente? Vamos ter discernimento para captar a mensagem, ok? E aí esse recolhimento, que antes estava sendo feito de uma forma de não integração, ou seja, eu estava fazendo buscas, mas eu não estava verdadeiramente indo para dentro, sabe? Eu estava mascarando os processos e encarando uma onda atrás da outra, tá? Aquela coisa assim, sabe quando o mar está muito alto e você cisma de entrar na praia e aí vem uma onda gigante atrás da outra e você tem que furar e você tem que dar conta, isso já aconteceu comigo, e você tem que dar conta daqueles processos, parece que você não tem tempo nem para respirar, sabe? Porque você não está realmente acessando, mergulhando fundo, né? Você está tão preocupado com aquela parede que você colocou sobre si mesmo, que você não consegue mergulhar profundamente e entender de que maneira que você pode agir ali para se retirar daquela situação. E é um pouco disso, assim, que eu sinto que o Escorpião estava vivendo, tá? Escorpião, por favor. Saíram duas cartas aqui. A gente tem a carta de número 2, que são os trevos, tá? E a gente tem a carta de número 12, que são os pássaros, ok? E aí os trevos, eles falam justamente
de algumas lições que precisam ser aprendidas, né? Ele fala também de... ele veio junto com a raposa, né? Então ele fala que houveram atrasos ou, de alguma forma, você deve ficar atento para não permitir que nenhuma situação de desgaste permita atrasar este processo, tá? Haverão muitas oportunidades para Escorpião se desviar do que ele está, desse movimento que ele está fazendo agora, tá bem? E aqui na carta dos pássaros, a gente fala justamente de encontrar a nossa própria voz, porque os pássaros, ele fala de canto, ele fala de voz, né? Ele fala da felicidade também. Então, quando a gente fala da carta dos pássaros, em alguns aspectos eles podem falar de casais, mas aqui não é o caso, tá? Aqui eu vejo muito mais a forma como o Escorpião está se comunicando consigo mesmo internamente, tá? A gente continua com essa questão dessa mensagem, tá bom? Depois eu vou dar uma analisada em outras áreas, porque o que está muito forte para Escorpião é isso, para ele não se auto-sabotar novamente. Olha aí, ó, carta do caixão. Saiu a morte no tarô, e aqui a gente tem a carta do caixão, tá? E aqui nessa carta do caixão, fala justamente de... Engraçado que a gente tem flores caixão, né? Fala justamente de agradecer a esse período que foi passado e agradecer até a esse personagem que talvez você tenha criado para sustentar, porque o que vem para mim aqui agora é que esse personagem, ele também foi primordial para que você pudesse se proteger enquanto você não dava conta de fazer esse processo. Esse personagem, apesar de ter sido algo entre essa questão da autossabotagem e de mascarar determinadas coisas que estavam sendo convocadas o tempo todo, né, ou que estavam te convocando o tempo todo, aqui me parece que nesse momento você aceita, ganha uma maturidade para aceitar, agradecer a este personagem, né, que nós somos muitos, e agradecer a esse personagem que de alguma forma te pegou pela mão, né? Tem um processo de autossabotagem? Tem, para alguns tem sim, mas ao mesmo tempo tem uma questão de... foi fundamental para mim, né? Nessas escolhas e até mesmo desse personagem que eu vivenciei por um determinado tempo, foi fundamental para minha estrutura egóica dar conta daquilo que eu estava vivendo. Talvez se eu tivesse me entregado no momento errado, onde eu não me sentia preparado para me entregar, eu poderia ter sucumbido, de fato. E alguns aqui, inclusive, sucumbiram, tá? Teve gente que foi, assim, em terras de Hades, tá? O rei do submundo. Aqui a gente tem a carta do livro, ok? Livro com trevos e raposa, né? Então, justamente, eu agora tô tentando acessar tudo aquilo que estava em segredo, né? O livro ele fala muito dos segredos que não haviam sido acessados, né? Que eram, na verdade, bloqueios, que eram, na verdade, obstáculos, grandes obstáculos. Eu estava fechada ao entendimento do meu processo, tá? Então, aqui, os pássaros com caixão e o livro falam muito de agora eu vou utilizar essa minha voz interior para me comunicar de maneira mais autêntica e mais verdadeira comigo mesmo e com os outros, tá? Eu permito que esse processo aconteça de uma forma muito íntegra. Agora eu não me importo mais em parecer nada para ninguém, tá? O Escorpião já costuma ser muito autêntico, né? Mas Escorpião, quando entra em processos de fuga e autossabotagem, o negócio fica feio, viu, gente? Bem, então é isso, tá? Escorpião tá falando aqui o tempo todo sobre o inverno, sobre acessar essas questões. Eu vou puxar aqui uma mensagem voltada para questões mais mundanas para Escorpião, tá? Mas eu acho que essa mensagem que eu coloquei aqui, ela já foi bem importante, né? Ela foi bem profunda, tá? Mas eu sei que tem gente que sente um pouco de falta de, eu queria saber um pouco do meu trabalho, eu queria saber um pouco de amor, enfim. Então eu vou puxar aqui a energia primeiramente para amor,
tá? E depois eu vou puxar para trabalho. Vou até começar a fazer isso com os outros signos também, caso a gente tenha essas questões, assim, que, bem, para mim são as mais importantes. Mas eu sei que o pessoal gosta de entender também processos que estejam acontecendo, que é o que a gente está vivendo agora, né, gente? É um processo espiritual, porém encarnados, tá? Vamos lá. Amor para Escorpião, março de 2022. Amor para Escorpião, março de 2022. Amor para Escorpião, março de 2022. Mensagens do coração, de amor, das vivências amorosas dos escorpiões com os quais eu estou me conectando, por favor. Tarô, amor, Escorpião, 2022. Caiu a rainha das espadas, tá? Então, eu vou guardar ela aqui, mas, ó, e depois a gente tem o eremita. Mais uma vez, gente, acho que o escorpião, principalmente no amor aí, o pessoal com quem eu tô me conectando, tá no momento de, cara, eu quero esfriar minha cabeça, não quero estar muito conectado com essa energia de intensidade, isso pra mim não foi legal. Eu sempre me jogo de cabeça nas situações e eu acabo, talvez até me entregando com demasiada intensidade antes de entender em que terreno eu tô pisando. Não necessariamente eu tô falando de decepções aqui, tá? Eu falo no terreno onde eu estou realmente confortável. Porque dentro desses aspectos, dessa intensidade que o escorpião apresenta, e principalmente para essas vivências que estão aparecendo aqui, que tem muito numa questão de eu mascarar para amortecer minhas dores passadas, eu acabo também entrando numa questão de depois não ter muita saída, sabe? De não saber muito como comunicar ao outro o que eu preciso, tá? Vamos lá, amor, Escorpião. Ó, a gente tem no corte a carta da Imperatriz. Depois a gente tem o Ás de Copas invertido. E a gente tem o 10 de espadas, tá? Então, a maior parte dos escorpiões com os quais eu tô me conectando agora, provavelmente não querem, primeiramente, nem dar segundas chances, nem dar primeira... Foi isso, gente? Enfim, caiu alguma coisa aqui. Não querem dar nem... Gente, meus vídeos acontecem sempre esse tipo de coisa. Não querem dar nem... Pode ser uma confirmação aí, hein? Nem primeiras, nem segundas chances. Para amores do passado, eu não quero mais, porque isso não faz mais sentido para minha vivência, né? Aquela pessoa, ela fez parte de um passado onde eu estava muito confuso, então talvez eu possa manter isso num outro nível de relacionamento, mas aqui fala principalmente de escorpiões que passaram por finalização, porque estão precisando entrar em contato, tá? Não necessariamente, nem todos os escorpiões que eu tô me conectando aqui tiveram relacionamentos desastrosos não, ok? Mas entenderam que aquele ciclo se fechou. Para alguns, relacionamentos de dor, tá? Relacionamentos, fechamentos aí, bem dolorosos, aonde talvez o escorpião tenha se sentido até um pouco martirizado, tá? Onde ele tenha se sentido até um pouco uma questão de sacrifício. Aqui os escorpiões, a maior parte dos escorpiões com os quais eu me conecto, eles não estão abertos no momento a novos relacionamentos. É como se ele dissesse, eu preciso de um tempo para mim. Eu preciso de um tempo para me reencontrar, para reencontrar quem eu sou de verdade, para entender o que eu quero e o que eu estou buscando também. Porque talvez estava muito nebuloso isso. A roda da fortuna, tá? É realmente um novo ciclo para escorpião. A roda girou, eremita, tá, o tempo todo, tá? A roda girou, o momento de escorpião agora eu quero me namorar, eu quero me redescobrir, eu quero fazer amor comigo mesmo, eu quero entender as minhas verdades e aquilo que o meu coração está solicitando, tá? O julgamento. Gente. O imperador, novamente. Tá? Então, como eu estava dizendo, a justiça no fundo do deck. E a gente teve a justiça e o imperador aquela hora. Olha que eu embaralhei. O julgamento está no centro, né? Então a gente, mais uma vez aí, essa roda da fortuna com o julgamento é muito forte, né, gente? E imperador, tá claro, eu vou reaver através de um balanço interno, através de
de ser justo comigo, ser justo com o outro, eu nesse momento, eu não tô querendo muito resgatar ninguém. Porém, tem questões aí do passado de Escorpião que precisam ser revisitadas, não necessariamente pessoas, tá? Tem histórias e questões de Escorpião que precisam ser revisitadas para o Escorpião entender aonde foi que o poder dele ficou perdido, né? Que é justamente o que ele está buscando reancorar agora, tá? Retomando as rédeas da situação. Retomando as rédeas da situação, tá? Aqui a gente tem um enforcado. O enforcado veio invertido aqui, tá? Mas eu leio a carta do enforcado invertido como iluminação, tá? Ele é o iluminado, ok? Mas iluminação, ó. E 9 de espadas, tá? E o 9 de espadas, o enforcado, ele veio com a roda da fortuna, que é justamente eu me ilumino para que todo aquele aprendizado que eu tive, para que tudo o que eu entrei em contato de aprendizado, né, e sejam também ferramentas de cura, tá? O processo foi intenso aqui para chegar. Eu tô pedindo leitura sobre amor, mas vocês veem que eu acho que não é de Escorpião nesse momento, pelo menos não os que eu tô me conectando, tá? Existem fantasmas do passado aí para Escorpião, hein? Digo isso porque a gente tem julgamento com 9 de espadas. Se não entrar em contato com esses passados, com essas questões internas que trazem muito medo ainda de encarar um novo amor, se não entrar em contato com isso, você não se ilumina de fato. Nossa, saíram 3, eu nem tinha visto. Página de espadas. Pode ser até que para alguns escorpiões, pessoas do passado tenham entrado em contato com você. Isso tenha de alguma forma desequilibrado o teu processo, tá? Ou lembranças, ou memórias. Mas aqui eu vejo pessoas entrando em contato mesmo, porque a gente tem página de espadas, ok? Ao mesmo tempo que o escorpião parece se sentir poderoso ou se sentir por cima da situação, muitas sombras foram convocadas nisso aí. O 3 de espadas, que é o que você está tentando transcender. A carta da força, julgamento, 9 de espadas e força, tá? Essa questão de você... Rei de espadas, tá? O momento de escorpião é um momento de frieza mesmo. O escorpião é aquilo, né? Ele pode ser muito intenso, mas na hora de ser frio e na hora de cortar as coisas, escorpião corta pela raiz o mal, ok? Aqui o que eu vejo é, para alguns, essa pessoa entrou em contato com o escorpião, porém de uma forma muito fria ou de uma forma muito indiferente, o que ainda assim trouxe essas memórias para escorpião dolorosas, tá? Porém, o que eu digo é que o escorpião está superando esse processo, porque a gente tem 3 de espadas, a força interna que ele está encontrando, né? E tudo aquilo que de alguma forma o dominava, ele agora está tomando domínio, tá? Então, eu domino as minhas forças. Eu digo como isso vai acontecer. Eu me reimpondero, tá? E aqui o Rei de espadas. Os movimentos que estão sendo feitos de escorpião são muito assertivos, tá? Escorpião não tá permitindo que, ó, as de espadas, clareza, tá? Talvez até alguns escorpiões tenham buscado esclarecimento com pessoas do passado. 5 de espadas, a estrela no fundo do deck. Tá? Então até aquilo que de alguma forma foi desonroso para escorpião, pode ser que ele tenha buscado, cavucado essas histórias aí. Ó, 10 de espadas, com o cavaleiro de espadas, tá? Escorpião deu uma... Ele deu uma cavada funda, né, sobre esses processos amorosos, e ele tá ainda nessa questão, e alguns estão até ou recebendo mensagens de pessoas do passado, ou tomando satisfação, talvez de uma forma um pouco velada, para outros de uma forma mais direta, mas porque ele precisa finalizar questões na vida dele,
questões que ele passou, que ele se sentiu muito desonrado e que agora ele luta para realmente enterrar isso daí, tá? Enquanto o escorpião não passar por esse processo, com esse que eu estou me conectando, eu não tô querendo amorzinho agora. Eu não tô querendo ter que me dedicar a ninguém agora, porque não é o meu processo de dedicação nesse momento, tá? Gente, quanto tempo de vídeo? Vai ficar muito grande. É essa mensagem que eu tenho para escorpião. Eu vou finalizar aqui, senão a mensagem vai ficar muito grande, tá, gente? Se viessem questões de trabalho, realmente, eu acho que estaria aqui. Depois eu vou ver se eu começo a fazer vídeos voltados para questões de amor e trabalho, né? Fazer uma mensagem única, que esteja mais conectada a essa parte terapêutica, e depois fazer amor e trabalho numa segunda parte, tá? Eu não fiz isso ainda porque eu trabalho muito, não é fácil para mim arrumar um tempo, né? E trabalho muito assim, com amor, com vontade, com tesão da vida. Eu amo o que eu faço, mas realmente eu tenho uma demanda de trabalho que é grande, então nem sempre eu consigo parar para gravar os vídeos. E ainda não consegui pegar um ritmo aonde eu coloque tudo que eu quero no canal, tá? O canal é recente, as coisas vão crescer, tá bem? Mas é isso, escorpião, que a gente tem pra você. Dessas dores do passado mal resolvidas, você já está adentrando esse processo. Cuidado para não fazer desses contatos com o passado mais uma ponte que possa vir a cair, tá? Então, se certifique disso não ser uma busca desenfreada para entendimento ou perdão que você precisa dar ao outro, ou perdão que você precisa dar a si mesmo, enfim, né? Faça isso de dentro, tá? Nem sempre a gente precisa disso, mas aqui parece que você está convocando muito essas energias do que ficou mal resolvido, do que ficou mal entendido, do porquê que aquela pessoa fez aquilo e porquê que ela não se retratou, e o tanto que eu sofri, e o tanto que eu passei, e até quando ela entra em contato comigo, ela é muito fria, né? Ou até quando eu busco um contato, ela me corta ou ela é muito fria, tá? Para alguns escorpiões, a pessoa fez um corte nele, né? Tipo, eu tô namorando, não me manda mensagem, enfim, ou coisas do tipo. Ou eu não tô afim de entrar nesse assunto, isso já morreu pra mim, eu já passei por isso, você também já devia ter passado. Tem muito dessa energia aqui na mesa, tá, escorpião? Então é isso, o momento de escorpião é de reintegração, de descoberta da sua mágica interna, e para isso escorpião precisa sim de solitude, não de solidão. De solitude, que é a presença de si mesmo, tá? Nunca, jamais o incômodo com a ausência do outro. Seu processo é esse, escorpião. Eu espero que você tenha aí muito sucesso no trabalho que você está fazendo internamente, e deixa amorzinho para depois, tá? Por enquanto, dedique esse amor a você, dedique esse amor às suas questões psíquicas e emocionais, e como disse lá no início do jogo, cuide das suas próprias necessidades, tá bom? Um beijo, escorpião, foi um prazer te ter por aqui, gratidão pela tua presença, mais uma vez. Ajude o canal a crescer, curta, compartilhe, comente, porque isso fortalece o meu trabalho e vai ajudar que a gente alcance aí outras pessoas que possam precisar também dessa mensagem. Um beijo, escorpião, e até logo. Tchau, tchau.